Que episódio maravilhoso de Jujutsu Kaisen, mais uma vez com direção impecável, talvez uma das melhores dessa temporada, e que a gente já tem vários exemplos de episódio bem dirigido. Mas, de novo, temos algumas explicações que passam rápido demais, alguns diriam confusas pra caramba. Eu tô aqui pra te ajudar a comentar tudo do novo episódio depois de uma semana sem Jujutsu Kaisen. Finalmente voltamos para nossa Quinta das Maldições. Não sabe o que é isso? É o nosso dia oficial de falar de episódio novo de Jujutsu nesse canal, portanto já se inscreva para você não perder nenhum vídeo e não ficar confuso em nenhum momento dessa nova temporada do Jogo do Abate ou Migração à Extinção, que deixa a galera meio perdida mesmo, é normal, até hoje eu me perco. Bora então comentar o episódio 8, lembrando que estamos chegando na reta final dessa primeira parte da terceira temporada, que tem apenas 12 episódios confirmados, mas depois terão mais 12. Enfim, bora falar de expansão de domínio 9 maravilhosa? Vem comigo então. Mas antes disso, não se esqueça, se você quiser se vestir bem e com camisetas inspiradas também neste universo de Jujutsu Kaisen, loja.com.br/Gabi-Xavier, com uma camiseta que estará aparecendo aqui na sua tela, para você se vestir bem com as camisetas com a melhor qualidade que você encontra nessa internet. loja.com.br/Gabi-Xavier. Gente, episódio 8 de Jujutsu Kaisen finalmente apresentou o famoso Higuruma. E ele fez uma estratégia que eu achei bem interessante, que foi voltar para um capítulo que ficou perdido lá atrás na adaptação, capítulo 159 do mangá, que trazia um flashback, o passado, a construção de quem é este cara. A gente viu que o Higuruma não é um feiticeiro renascido, ele realmente é um feiticeiro moderno que ganhou com o Jogo do Abate uma nova habilidade que a gente viu pedacinho disso sendo mostrada já nesse episódio, mas o interessante aqui é a construção psicológica. Quem ele era, de onde ele partiu e como isso depois tem tudo a ver com a sua forma de utilizar energia amaldiçoada. O Higuruma não aparece exatamente como um herói, na verdade ele é um personagem bem fatalista nesse ponto. Ele tem quase um amargor parecido com o do Nanami por outras questões. Ele fazia tudo o que ele podia no trabalho dele, mas sofria com diversas limitações da profissão, financeiras e do próprio país. Só que ele é muito importante porque ele é um dos dois jogadores que já atingiu pelo menos 100 pontos dentro da migração à extinção, e eles precisam de alguém com 100 pontos para converter isso em uma nova regra, como o Kashimo fez. Kashimo, a gente já sabe que é o alvo de Hakari, é outro momento, é outra história, a gente não está acompanhando isso agora, e ele sim é um feiticeiro renascido, até onde a gente viu poderosão. Higuruma, ele era tanto um mistério que o Megumi e o Itadori, que estavam separados porque eles entraram na barreira e os feiticeiros eles caem em locais diversos e randômicos para que eles justamente sejam testados em circunstâncias diferentes, e cada um deles estava sendo guiado por um feiticeiro para o Higuruma. Aremi, a menina que guiava o Megumi, a gente viu que levou ele para uma armadilha, de fato. A Mairin, que estava com o Itadori, leva ele para Ikebukuro, para o local certo em que o Higuruma estava. Só que nenhum deles foi plenamente sincero, porque Aremi estava levando para uma armadilha em que ela achava inclusive que Megumi seria fatalmente derrotado, e ela não se importava com isso, e Urin levou o Itadori para um local em que ele achava também que era perigosíssimo. Claramente, quando ele manda o Itadori entrar no salão onde o Higuruma estaria, ele fica, poxa, eu devia falar, eu devia avisar, e ele não avisa. E isso também tem a ver com o flashback que é apresentado rapidamente de quando Urin viu o Itadori pela primeira vez e de como é a sua construção omissa, como ele se omite de coisas que ele vê que são erradas para conseguir sobreviver. Isso também explica por que ele estava associado a dois outros feiticeiros que eram mais fortes que ele, olheiro deles para pegar outros novos jogadores e serem caçados, né? Um grupo de caça novatos. Ele fez a mesma coisa no passado, quando o Itadori o encontrou só assistindo um grupo de bullies acabando com um garoto, enquanto ele, Irin, pensava, inclusive, nossa, ele não entende, né? É só ele sorrir de piada sem graça, é só ele entrar na sintonia desses caras, que nem são os mais inteligentes, nem os mais atléticos, mas se você for na onda, você inclusive faz parte do grupo e pode ter benefícios depois e não vai apanhar. Ele não move um dedo para parar aquilo. Itadori Yuji, que passava por ali, de outra escola, ele sim, bate em todos. Isso marcou tanto a Mairin que ele lembrou do Yuji, inclusive no presente, mas
faz nada. Guia Yuji para o local certo, mas não diz como Higuruma poderia ser uma sentença, literalmente uma sentença de morte. Uma escolha da animação, da adaptação, foi não só trazer o flashback do Higuruma junto da apresentação factual dele, o que eu acho ótimo, porque você apresenta o personagem e explica tudo no mesmo episódio, não tem tanta fragmentação, mas eles também fizeram algo diferente, que foi paralelizar o que está acontecendo com Megumi e Itadori Yuji. No mangá, a gente começa a acompanhar o primeiro encontro, a primeira fala do Itadori com o Higuruma no capítulo 162, se eu não me engano, e a partir dali a gente só volta pro Megumi no capítulo 167. Então a gente vê todo o desenrolar do enfrentamento que claramente vai acontecer entre Itadori e Higuruma, e só depois você volta pro Megumi. Aqui, pelo menos, no mínimo neste primeiro episódio, eles, já que estavam colocando duas pontas, dois caminhos para esses dois personagens, eles continuam fazendo a explicação de para onde cada um deles foi. Por isso faz parte apresentar um pouquinho também de quem é Reg Star, o cara que o Megumi encontrou numa armadilha. E antes de eu falar mais especificamente do Reg Star, do Higuruma, da conversa do Higuruma com o Itadori e do passado do Higuruma como advogado, eu queria comentar sobre o episódio em si. Esse episódio é dito como um modelo de perfeição para muitos que já assistiram até esse momento, porque antes disso já tinham várias notícias falando como era o Dream Team, sabe? Era o time dos sonhos que estava animando esse episódio. O diretor principal desse episódio em si é Yosuke Takada, que é muito conhecido por outros trabalhos excelentes, inclusive em animes também do Mapa Studio, como Chainsaw Man, e também Frieren, que é um anime elogiadíssimo pela sua arte. O que também tem tudo a ver com Koji Fujimoto, que é o principal animador desse episódio, que também já trabalhou em cenas maravilhosas de Frieren, Mob Psycho e também, por exemplo, a primeira temporada e filme de Chainsaw Man. Além desses dois principais, tinham outros animadores, pessoas da equipe com extrema qualidade para trazer uma estética, no mínimo, de personagens, ambientação e movimentação que fosse satisfatória. Para um episódio que, veja bem, ele é muito recheado de flashback e diálogo. A gente tem uma menção a uma luta que vai começar no fim. E mesmo assim, como eles conseguem fazer painéis tão significativos? Pegar o que a gente tinha na página do mangá, que já tinha fã enlouquecendo porque o Higuruma estava de lado e não estava de frente, e a banheira foi um enquadramento diferente só pelo preview. E sim, essas mudanças que eles fizeram de enquadramento, de posicionamento de câmera, de movimentação que não tinha nem sequer indicação no mangá, isso é o que traz o brilho para o episódio, porque eles trazem uma imersão e fazem o que eu já disse várias vezes aqui, que é a melhor propriedade do audiovisual, da imagem em movimento e do som. Você traz significados através de cada um desses enquadramentos e cada um desses movimentos. Não é só para ficar bonito, traz uma sensação que tem tudo a ver com o que está acontecendo na tela. Gente, só o comecinho ali que mostra a expansão de domínio do Higuruma. Tem várias imagens super rápidas que tem tudo a ver com a construção psicológica dele e como ele culminou nesse momento de ter essa habilidade, essa expansão de domínio. Ignorar isso é ignorar toda uma construção artística que esse time fez nesse episódio, que é maravilhosa. O andar dos personagens. Gente, eu sei que parece só um momento de dizer, olha como eu sei fazer movimentação de personagem, que não é o Garou deslizando de maneira esquisita em One Punch Man 3. Não, não é só isso. O andar do personagem no momento de preparação para a expansão do domínio traz de novo aquela apreensão para você que está assistindo. Você vê os passos como se a gente estivesse progressivamente também caminhando, né, de forma metafórica, para o ápice da narrativa, o ápice do roteiro deste episódio e do gancho pro episódio que vem. Isso estica um pouquinho o tempo e sim, fica lindíssimo de ver na tela. Quando você tem um close muito grande no olho do condenado, posteriormente aquilo sobreposto com o olhar cansado de uma pessoa que tenta ser determinada como Higuruma, isso sobreposto da maneira que eles colocam, na transição no tempo que eles fazem, soma mais ainda a essa construção progressiva do psicológico do cara cansado, exausto e frustrado que se torna Higuruma. Episódio maravilhoso, cores maravilhosas. Gente, mais uma vez eu preciso elogiar essa direção e como a gente teve a possível notícia de que o diretor-geral da temporada, das últimas temporadas de Jujutsu, talvez não estará na próxima
temporada, né, do anime, eu fico aqui um pouco preocupada, apreensiva de quem eles colocarão no lugar, porque o que a gente tá tendo aqui, de novo, é uma elevação de Jujutsu Kaisen para algo cinematográfico. Não é só uma animação de um anime de lutinha, que, em tese, é o que poderia ser, olhando só o roteiro de Jujutsu. É muito mais que isso. Eles trazem uma arte que vocês podem ter certeza que mesmo que ela seja várias vezes inspirada em algo do próprio cinema, algo que já existe, um plano, um enquadramento que já é muito conhecido por outra obra, também cria um padrão que certamente vai ser utilizado em outros animes daqui pra frente. Isso aqui é arte, é história, e eu espero que continue nos próximos momentos de Jujutsu Kaisen também. E bem, falando de Higuruma, o que a gente teve foi o flashback, então, que mostra que ele era um advogado, e um advogado num país, o Japão, que mais de 99% das pessoas que são julgadas por algum crime hediondo são condenadas. Parece que, mesmo se forem inocentes ou tiverem chance de serem inocentes. Isso faz com que o advogado que não tem, segundo o mangá, né, porque eu não sei se isso é verdade no Japão e aqui no Brasil advogados ganham bem, mas no Japão, nesse contexto da história, advogados que não ganham tão bem, têm recursos limitados, no mínimo limitados pelo seu cliente, que não tem recursos dependendo de quem ele for, e você tá lutando contra um sistema que já privilegia a acusação. E se você não tiver uma prova extremamente contundente, mesmo quando você tem uma prova que pode direcionar para a inocência do seu cliente, ainda assim a defesa, na maior parte das vezes, perde. E o Higuruma era esse cara que pegava os casos impossíveis, mesmo quando ele tratava de crimes de trânsito, mesmo quando o acusado tinha tudo contra ele, porque a faca do crime estava na casa dele. Ah, mas ele acredita naquela pessoa, você tem uma mínima chance dela estar certa, ele vai atrás daquilo. Ele acredita naquilo, ele até consegue, na história que a gente vê, uma resolução de inocência para esse cliente, só que numa segunda instância ele é culpado, eles não conseguem entrar com um terceiro recurso, é raríssimo conseguir, e de novo ele gastou esforço, tempo emocional para tentar ajudar um cliente que no fim acaba tendo raiva, rancor, frustração com o próprio trabalho do Higuruma. E aí ele comenta como promotores nesse esquema do país, né, do Japão, eles teriam recursos limitados porque vem dos impostos das pessoas, então eles fazem o que eles querem para conseguir vencer e naturalmente na maior parte das vezes eles vencem. E a gente tem o ápice do que acontece com Higuruma justamente casando com o momento em que começa o jogo do abate. Não fica tão claro, mas é isso que acontece quando finalmente o seu cliente ele é determinado culpado, mesmo quando ele acredita que aquele julgamento ele é parcial e incorreto, o cliente dele seria, portanto, inocente, e ele se eleva com raiva quando ele vê que, apesar de todos os seus esforços, tudo vai contra ele, como o sistema de lei, ele não é justo como deveria. Como a estátua ali com os olhos tampados que representa a justiça deveria julgar imparcialmente, mas as pessoas também fecham os olhos para não enxergar o que elas acham que é desconfortável, difícil, que complica a situação. Portanto, se a justiça ela é mediada por pessoas, as leis não funcionam tão corretamente quanto deveriam. E isso tem tudo a ver com o que ele vai falar depois para o Itadori e vai começar a explicar o raciocínio da sua habilidade que a gente verá melhor no episódio que vem. No julgamento que corta, a gente não vê exatamente o que acontece, ele se eleva e um Shikigami surge atrás dele, claramente revelando que naquele ponto ele já tinha uma habilidade Jujutsu. No estopim da sua raiva e frustração com a profissão, com o cliente, com o que estava acontecendo, com a realidade de anos da sua vida. E quando o Itadori o encontra, ele tá ali no lugar mais improvável, em cima de um palco de um teatro, né, uma espécie de teatro, salão, em que ele tá deitado na banheira tomando banho de roupa, porque, caramba, agora tudo mudou, né, então eu vou tomar banho de roupa e ver como é que é. E olha que é mais agradável do que eu pensava, eu resolvi agora fazer tudo que eu não podia fazer antes. A situação do jogo da migração e extinção para ele ali não tá desconfortável, porque são 8 regras iniciais e essas 8 regras parecem que são diferentes da lei que ele tanto tentou obedecer, seguir, trabalhar com, ali segue uma ordem rigorosa. O que fala que vai acontecer, acontece. E ele, inclusive, estava curioso para ver como é que era aquela história das regras que falam de eliminar uma pessoa. Essa pessoa vai ter o feitiço revogado, ela vai ser morta? Como é que acontece? Como funciona? Ele está quase como experimentando um novo sistema de regras em que ele pode ser outra coisa do que apenas um advogado frustrado. Ele fala para o Itadori, inclusive, logo antes de começar a liberar a sua expansão de domínio, se o Itadori já matou pessoas que ele não queria matar antes e como aquilo para ele foi inesperadamente
satisfatório. Vejam como a história não apresenta o Higuruma como um mocinho, como um advogado que fazia o bem, sim, mas uma pessoa que foi frustrada vez após vez. E quando chega um cara querendo acabar com o jogo ou com a parte terrível do jogo, a obrigatoriedade do jogo, ele não quer participar, ele não quer ajudar, ele se levanta. Especialmente quando o Itadori faz menção de dizer, ok, se você não vai me ajudar, vamos ajudar aqui ó, com os punhos, vou pedir de maneira diferente. E ele não tá nem pra conversa. Ele anda até o Itadori nessa sequência que é impecável, com tantas sombras, uma cor vermelha vibrante, que traz tanto dessa intensidade de sentimentos, do ódio, do rancor, da paixão pela profissão que ele também tinha, pelo que ele acreditava que era certo, e ao mesmo tempo da morte. Porque tá tudo muito associado também à morte, e a expansão de domínio dele traz alguns easter eggs disso, desse sentimento mais intenso pro negativo, que envolve bastante do Higuruma nesse momento, porque quando ele expande o domínio e a coisa começa a virar claramente um tribunal, né, o Itadori ele acaba indo para um banquinho do réu, é o que a gente vê imediatamente, o Shikigami surgindo, algumas imagens vêm em flash super rápido na tela. Algumas delas são, por exemplo, imagens quase como de demônios, em preto e branco, bem rabiscados, como se fosse o seu próprio sentimento de raiva, rancor, aquela coisa intensa que ele tem dentro de si ali expressa na sua expansão de domínio, uma própria guilhotina caindo, como se fosse, então, executar o condenado. E antes disso tudo, tem duas imagens muito expressivas, tanto da estátua da justiça com os olhos tampados, como de dois corpos no chão, do que parece ser um tribunal, e assim, uma das cabeças parece estar estourada, são duas pessoas de terno, de roupa social, mortas. Isso é a expansão de domínio do Higuruma, que vem cheia de significados e deixa um plot twist, um gancho pro momento do episódio que vem, na semana que vem, que é assim, ó, perfeito. Enquanto isso, sim, a gente teve, como eu disse, o paralelo do Megumi, que chegou em um feiticeiro, Reg Stark, vestido de forma muito estranha. Afinal, a gente descobre que ele é um feiticeiro reencarnado, então ele deve ter um costume ali de roupa um pouco diferente. E ele é um cara que atrai vítimas para conseguir pontuar cada vez mais. Ele também quer somar ali os seus 100 pontos. E ele não só é um feiticeiro reencarnado, como ele conhece Kenjaku. É aí, inclusive, que a gente tem a dica de que ele não é apenas um feiticeiro moderno. E ele fala para Megumi que, poxa, você tem aí capacidades boas, invocou um Shikigami, não é alguém que morre tão fácil para mim, então eu posso te recrutar. Você não quer ser recrutado? E claro que isso não é muito bem a intenção do Megumi, mas o que tem de interessante no papo deles ali é algo que traz um gancho sobre Kenjaku. Porque o que esse feiticeiro fala é que o plano do Kenjaku, que o Megumi faz menção ali de explicar sem citar o mestre Tengen, de reunir energia amaldiçoada com os jogadores e transformar a humanidade em algo a mais, algo diferente, não humano, que seria a migração que ele cita no episódio do Tengen, da humanidade com Tengen. O que este feiticeiro fala é que isso aí é um plano mentiroso ou no máximo um plano B, um plano C. Porque tem alguns furos nesse plano. Porque se ele quer realmente reunir o máximo de energia amaldiçoada, por que ele faria um jogo que rapidamente algumas pessoas são exterminadas ou várias pessoas são exterminadas? Porque só ali o Higuruma e o Kashimo, só eles já acabaram com 60 feiticeiros. Imagina outros. Em cada uma das 10 colônias deveriam ter mais ou menos 100 jogadores. E em cada uma delas, pelo menos um jogador muito forte, como esses dois, que eliminam uma galera de primeira. Então a energia amaldiçoada diminui bruscamente. Então, se ele quer reunir o máximo de energia e aproveitar isso, por que ele faria um jogo em que rapidamente as pessoas seriam eliminadas? O que ele cita é que, além de ter alguma coisa a mais por trás disso, o Kenjaku, ele faria, segundo ele, quando sobrassem só as pessoas mais fortes, uma bomba. E a gente vê uma bomba explodindo tudo. E essa bomba, o que eu posso dizer pra vocês é que nessa fala dele é mais uma metáfora. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele acha que algo catastrófico, algo gigantesco, algo muito perigoso estaria sendo planejado em sigilo pelo Kenjaku exatamente no momento em que só os mais fortões sobrassem. Isso mostra para vocês que estão assistindo que tudo aqui ainda não está revelado, que ainda existem alguns segredos e construções, especialmente sobre o Kenjaku e o plano da migração à extinção. Por mais que já esteja confuso, tem coisinha ainda pra gente entender. E fica um mistério pro futuro, obviamente, mostrando o Kenjaku chegando para falar com uma cúpula de políticos, ao que parece, que esse cara pode estar planejando
agora com essas pessoas e o que ele pode causar com isso. Fica tudo para os próximos episódios e esse foi mais um momento maravilhoso da nossa Quinta das Maldições e de Jujutsu Kaisen terceira temporada, mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou da expansão de domínio do Higuruma, da apresentação desse personagem, dos andares deste episódio, que o diretor falou que ia ser aquele que pode começar a assistir por ele. Não foi um episódio dramaticamente incrível, não é daqueles de explodir cabeças, que é o que a gente estava imaginando. Os próximos, sim, aí terá uma agitaçãozinha. Aqui, o que a gente teve para além de uma direção impecável, eu acho que foi um quase restart do plano da migração à extinção, da lógica do que é esse plano. E aí, para os fãs, vale ficar atento, porque daqui para frente as coisas podem fazer sentido inverso, ou pelo menos diferente do que a gente imaginava até agora. Espero vocês em todos os próximos vídeos, seja de Jujutsu ou de outros animes e mangás aqui no canal, que tem vídeos pelo menos 3 vezes por semana. Então se inscreva para acompanhar todos eles e me siga em @xGabiXavier para acompanhar todos os outros conteúdos que não saem aqui também.